Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou o Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 grandes craques que nunca ganharam a Copa do Mundo. Roda a vinheta! Ganhar a Copa do Mundo é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque além de ser um torneio que só acontece de 4 em 4 anos, então cada vez que tu perde, tem que esperar mais 4 anos para tentar de novo e vai saber se vai conseguir ou não, né? Ainda tem um altíssimo nível de futebol, principalmente os jogadores que jogam na Europa, e aí quando chega a Copa do Mundo, cada um vai para sua seleção e aí formam aquelas seleções assim muito boas, né? Que nem a seleção da Alemanha, que é muito forte, a seleção brasileira sempre vem forte também na Copa do Mundo, ultimamente está caindo ali pelo caminho, normalmente nas quartas de final, semifinal, né? O Brasil está ficando para trás, mas ainda é o Brasil a seleção que mais tem títulos mundiais, né? Com 5 títulos. E eu vou falar hoje dos jogadores que não ganharam a Copa do Mundo. E não dos jogadores que estão em atividade, que ainda podem ganhar a Copa do Mundo. Nós vamos falar dos jogadores que já não conseguem mais ganhar a Copa do Mundo, que ou já morreram, ou estão aposentados, ou não jogam mais por sua seleção, né? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje e a gente vai conversar e vai ver quem são esses jogadores, né, que não ganharam a Copa do Mundo. E são jogadores que foram grandes craques nos seus clubes, ganharam vários outros títulos, mas esse título, a Copa do Mundo, infelizmente eles ficaram devendo. Di Stéfano. Bom, para quem não conhece o Di Stéfano, eu vou explicar para vocês. O Di Stéfano ele foi um dos maiores craques da história do Real Madrid. E o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Ele tem o maior número de Liga dos Campeões conquistada, né, que é a Champions League. E assim, sempre tem aquela discussão se o Real Madrid é o melhor time de todos os tempos ou se ele só tem a maior quantidade de títulos. Aí eu deixo para vocês brigarem no comentário e bota aí nos comentários qual o melhor time do mundo, vocês se virem. Eu não vou entrar nessa briga de jeito nenhum, porque eu acho que tem grandes clubes aí, não dá para dizer qual que é o melhor. Eu acredito que só pode pegar ali a maior quantidade de títulos e fazer a comparação, e nisso o Real Madrid é superior. Mas vamos lá. O Di Stéfano. Quem é o Di Stéfano? O Di Stéfano ele foi um jogador que ele nasceu na Argentina, e aí foi a primeira seleção que ele defendeu, né, a Argentina. Depois, quando ele foi para o futebol colombiano, ele chegou a jogar algumas partidinhas pela seleção colombiana também. Na época podia, né? Na época podia isso aí, hoje em dia não pode mais. E aí, quando ele foi para a Espanha, que ele foi defender o Real Madrid, ele defendeu o Real Madrid ali na década de 50, 60, né? E nessa época, ele também defendeu a seleção espanhola, de 1957 até 1961. E aí, ele teve uma única oportunidade de ir para a Copa do Mundo, que foi nas eliminatórias para a Copa de 58, aquela que seria na Suécia, que depois o Brasil venceu, né? Aquela Copa ali poderia ser a única Copa que o Di Stéfano disputaria. Só que acontece que eles caíram, né? Eles foram eliminados nas eliminatórias, acabaram não se classificando para a Copa do Mundo. E o Di Stéfano nem mesmo disputou a Copa do Mundo, né? Ele não só não ganhou a Copa do Mundo, como ele também não disputou a Copa do Mundo, que foi uma grande pena para a história desse atleta, que é praticamente impecável a história dele, né? Ele ganhou 5 vezes junto com o Real Madrid a Liga dos Campeões. Eles foram campeões do mundo em 1960, né? Que foi o título mundial do Real Madrid em 1960, o Di Stéfano estava naquele time. E ele também fez ao longo da carreira mais de 500 gols. E aí, depois disso, ele encerrou a carreira, né? E não acabou nem mesmo disputando a Copa do Mundo, o que foi uma grande pena. Mas isso não só é uma pequena mancha de uma carreira que é praticamente impecável de um grande, grande jogador, de verdade. Eusébio. Esse cara é considerado o melhor jogador da história da seleção portuguesa ou o maior jogador da história da seleção portuguesa depois do Cristiano Ronaldo. Também deixo essa briga para os comentários porque eu não vou opinar. O Cristiano Ronaldo, claro, tá ganhando
muita coisa aí, melhor jogador do mundo e tudo mais, mas dizem, né, algumas pessoas defendem que o Eusébio foi mais importante para a seleção portuguesa naquela época lá dele do que o Cristiano Ronaldo. A época dele que eu digo é lá nos anos 60, que ele defendeu a seleção portuguesa, o Eusébio, né? E na Copa de 1966 quase deu para Portugal. Eles foram eliminados na semifinal e acabaram ficando em terceiro lugar quando enfrentaram a União Soviética. E aí Portugal então ficou em terceiro lugar nessa Copa de 66, acabou não sendo campeão. O Eusébio ele tinha o apelido, né, de Pantera Negra, era um jogador assim de qualidades inquestionáveis, né? Foi um grande jogador de verdade, já é falecido também. Ele nasceu em Moçambique, que na época era colônia de Portugal, então ele era português, né? Porque naquela época Moçambique ainda não tinha conquistado a independência. Então assim, Eusébio, moçambiquenho de nascimento, mas português também de nascimento por ser uma colônia de Portugal, né? E ele defendeu então a seleção portuguesa, sendo considerado o maior ou um dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa. Mas Copa do Mundo ele não chegou a ganhar. Até Portugal mesmo nunca ganhou a Copa do Mundo. Quem sabe aí com o Cristiano Ronaldo nas próximas, né? Enquanto o Cristiano Ronaldo tiver pique aí, né? Pode ser que Portugal ainda chegue lá. Mas vamos aguardar, né? Porque o Eusébio infelizmente não conseguiu. Falcão. Esse aqui é um dos grandes craques da história do futebol brasileiro, Paulo Roberto Falcão. Ele foi tricampeão brasileiro com o Internacional em 1975, 1976 e até mesmo ele estava na campanha daquele campeonato brasileiro invicto que o Internacional ganhou no ano de 1979. Fez história por aqui, aí foi para Roma. Lá em Roma ele foi apelidado de Rei de Roma, imagina, né? Jogava muito, cara. E ele estava na super seleção brasileira da Copa de 82. Essa seleção brasileira da Copa de 82, ela é ainda hoje considerada por muitos como sendo a melhor seleção brasileira de todos os tempos, ou então pelo menos a mais injustiçada, porque, de acordo com a opinião de muita gente, o Brasil merecia ter sido campeão naquele ano. E o Falcão era volante daquele time, era um dos principais jogadores daquela grande seleção ali, que era difícil dizer quem era o principal jogador, mas foi uma seleção que fez um grande sucesso, só que quando chegou nas quartas de final, encarou o Brasil contra a Itália. E aí é o seguinte, Falcão jogava na Itália, jogava na Roma. E aí chegou lá um cara chamado Paolo Rossi. Esse cara, Paolo Rossi, ele era rival do Falcão lá no campeonato italiano, já era pegado lá, porque o Paolo Rossi jogava na Juventus e o Falcão jogava na Roma. Então era Roma e Juventus ali na Copa de 82, Brasil e Itália nas quartas de final. O Brasil, né, ele chegou até perto de conseguir alguma coisa, porque chegou um momento ali da partida que a partida estava empatada em 2-2. O segundo gol do Brasil foi do Falcão, e os dois gols da Itália até aquele momento tinham sido do Paolo Rossi. E aí, quando estava já chegando perto do final da partida, o Paolo Rossi foi lá e fez o terceiro dele da partida, que é o hat-trick, né, que é chamado de hat-trick, ou então aqui no Brasil a gente fala que pode pedir música, né? Então o Paolo Rossi, ele foi lá, fez o terceiro gol dele na partida e o Brasil acabou sendo eliminado, voltou para casa. E o Falcão nunca conseguiu ser campeão do mundo. Ibrahimovic. Tá, mas espera aí, daqui a pouco vocês vão deixar aí nos comentários dizendo tá, mas o Ibrahimovic ainda não se aposentou, então ainda pode ser campeão da Copa do Mundo. Teoricamente sim, mas olha o que aconteceu. Ele disputou a Eurocopa de 2016 pela seleção da Suécia e ali ele se aposentou da seleção e falou, não quero mais jogar pela seleção, estou aposentado, ok. Aí, quando foi no final ali das eliminatórias, que o pessoal da Suécia, sem o Ibrahimovic, conseguiu a vaga para a Copa do Mundo, que seria disputada na Rússia em 2018, ele veio dizendo, eu quero ir para a Copa. Só que aí, claro, né, não disputou as eliminatórias, também não vai para a Copa, não vai pegar só o filé, né? Então tá, aí ficou fora dos planos da seleção da Suécia, ainda tá fora dos planos da seleção da Suécia, nem sei se ele pretende voltar ou não, mas ele tá fora dos planos, ele tá fora da seleção da Suécia. Acredito que até 2022 é possível até mesmo que ele já tenha se aposentado, porque ainda faltam 3 anos, ele já tá aí com 30 e lá vai, né? Então provavelmente ele já não vai mais nem disputar uma Copa do Mundo
quem dirá ser campeão. Mas ele já disputou 2 Copas do Mundo e foi meio assim, passou em branco, vamos dizer assim, né? Ele não fez nenhum gol em 2002, que ele era reserva, mas entrou em 2 partidinhas ali, mas não marcou nenhum gol. Em 2006 ele já tinha o status, né, de craque, ele já estava como titular da seleção da Suécia, jogou as partidas, mas acabaram também sendo eliminados e ele também não fez nenhum gol em 2006. Então essa é outra curiosidade, né? O Ibrahimovic, ele nunca ganhou a Copa do Mundo e ele nunca fez gol em Copa do Mundo. O que é também um dado bem interessante para um cara que vive de gols, né? Ele é um centroavante, o cara faz gols espetaculares. Eu só não vou trazer gols aqui do Ibrahimovic no nosso vídeo, colocar inserções aqui de vídeos, por causa de direitos autorais. Provavelmente ia dar algum tipo de problema. Mas se vocês tiverem curiosidade, quem ainda não conhece o Ibrahimovic, jogar aí no YouTube, procurar os gols dele, vai achar bastante coisa. O cara é um mito, ele faz realmente bastante gols e ele faz assim uns gols meio impossíveis, assim, os gols parece que tá dando um golpe de taekwondo na bola, né? Até porque ele luta taekwondo, né, também. Então o cara é meio assim, meio diversificado. Mas vale a pena conferir. O cara, ele foi um grande jogador, então, um dos melhores jogadores da história da seleção da Suécia, um dos grandes craques do futebol mundial e o único que ainda está em atividade aqui da nossa lista. Mas ele não conseguiu ganhar, então, a Copa do Mundo. Johan Cruyff. Esse cara foi um baita ídolo, olha, ele foi um grande ídolo lá no Ajax, depois ele mudou para o Barcelona e virou um dos maiores ídolos da história do Barcelona. E quando eles chegaram lá na Copa de 74, a seleção da Holanda que ele defendia, eles formaram um time que era uma sensação, assim, foi a sensação daquela Copa de 74, que foi o carrossel holandês. Provavelmente vocês já ouviram falar no carrossel holandês. Eles trocavam de posição loucamente no gramado, o adversário não sabia muito bem o que fazer para marcar eles. E aí eles eliminaram inclusive o Brasil naquela Copa, teve gol do Johan Cruyff na eliminação do Brasil. O Brasil que já era tricampeão mundial, né, tinha ganhado a Copa de 70 com uma vantagem absurda, vencendo todas as partidas, aí chegou em 74 ainda como favorito, mas já com uma geração um pouquinho mais envelhecida. E a Holanda estava com todo o gás, né, com o carrossel holandês, e foi lá, eliminou o Brasil e acabou indo para a final contra a Alemanha Ocidental. Quando chegou a final contra a Alemanha Ocidental, a Holanda abriu o placar bem cedo, só que aí depois tomou a virada, acabou perdendo por 2-1. E aí o Johan Cruyff não foi campeão e até hoje nem mesmo a seleção da Holanda, né, nunca foi campeã da Copa do Mundo. Mas ficou aí, mostraram, né, eles mostraram para o mundo que o futebol holandês tinha força e a partir dali o futebol holandês começou a ser respeitado. Johan Cruyff teve uma grande carreira de jogador, mas não conseguiu levar o título da Copa do Mundo, o que é uma pena porque pela carreira dele, que é praticamente impecável, ele merecia. Lev Yashin. O Lev Yashin, ele era conhecido como Aranha Negra. Ele é considerado por muita gente até hoje como sendo o melhor goleiro de todos os tempos. Ele era um goleiro soviético. Ele jogou em um único clube na carreira, que foi o Dinamo Moscou, e teve em atividade no futebol de 1950 até 1970, defendendo o Dinamo Moscou e a seleção da União Soviética. A melhor posição que eles conseguiram foi lá em 66. Lembra que quando eu estava falando do Eusébio, que o Eusébio conseguiu um 3º lugar com Portugal lá em 66? A decisão de 3º e 4º lugar foi contra a União Soviética. Ali Portugal conseguiu o 3º lugar e a União Soviética do Lev Yashin ficou em 4º lugar. Mas a carreira do Lev Yashin é uma coisa tão impressionante e por isso ele é considerado aí um dos melhores goleiros de todos os tempos, se não o melhor goleiro de todos os tempos. Ele defendeu mais de 150 pênaltis ao longo da carreira, que é considerado um grande recorde até hoje, e em mais de 270 partidas que ele disputou, ele não foi vazado, não sofreu nenhum gol. O cara era realmente muito bom mesmo, era admirado, respeitado por todo mundo, mas acabou que ele nunca conseguiu ganhar a Copa do Mundo, sendo o melhor resultado dele lá em 66, que eles ficaram em 4º lugar. Platini. Esse cara, Michel Platini,
ele foi um destaque lá na Juventus dos anos 80. Eles foram campeões da Liga dos Campeões em 85 e nesse mesmo ano, em 85, eles também ganharam o Mundial. Eles foram campeões então da Liga dos Campeões e Mundiais em 85. Quando foi no ano seguinte, o Platini, junto com a seleção francesa, ele chegou na Copa do Mundo, né, de 86, que foi disputada lá no México, e aí eles foram avançando e encontraram o Brasil nas quartas de final. Aí a decisão acabou indo para os pênaltis, a França passou. E aí chegou então a França na semifinal, né, com Michel Platini, e enfrentou a Alemanha Ocidental, que era uma grande potência naquela época. Acabou o jogo 2-0 para a Alemanha Ocidental e a França perdeu então a oportunidade de ser campeã do mundo. Platini então também perdeu a oportunidade de ser campeão do mundo naquela ocasião. E a França só conseguiu o primeiro título em 98 e agora em 2018 foram bicampeãs, né? Mas desde muito tempo o Platini já não joga mais futebol e não foi então campeão do mundo junto com a seleção da França. Puskás. Esse cara fez parte da melhor seleção da Hungria de todos os tempos. A gente nunca ouve falar sobre a Hungria. Como será que está hoje, né, a seleção da Hungria? Não sei, mas faz muito tempo que eles nem mesmo conseguem vaga para ir para a Copa do Mundo. Eles disputam a eliminatória europeia, né? A eliminatória europeia é briga de cachorro grande, então eles acabam não conseguindo nem mesmo vaga para a Copa do Mundo. Mas vamos falar da Hungria de 54, que um dos líderes daquele time era o Ferenc Puskás. Esse Puskás, ele foi um dos maiores jogadores então da história do futebol húngaro, se não o maior, né? Fica difícil dizer qual é o maior, mas ele foi um dos maiores ali, provavelmente o maior jogador da história do futebol da Hungria. Naquela Copa de 54 foi muito louco porque tinha uma média de gols absurda, né? Eu não sei o que aconteceu ali naquela Copa, que todo mundo fazia muito gol. Para vocês terem uma noção assim de como foi a média de gols daquela Copa, a média foi de 5,2 gols por partida. Era difícil terminar um 0-0, sabe? O negócio era 5-3, 4-2, né? Um negócio muito louco assim. Aí a Hungria pegou lá na fase de grupos a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental é sempre uma pedra no sapato de todo mundo, né? Até hoje a Alemanha é uma pedra no sapato de todo mundo. Naquela época, quem era o mais perigoso ali era a Alemanha Ocidental. Digamos assim que a Alemanha Ocidental, era a parte ocidental da Alemanha, era onde tinham os maiores craques do futebol alemão. E aí quando unificou as Alemanhas, grande parte da seleção alemã foram pegos da seleção da Alemanha Ocidental, que tinha os melhores jogadores. Mas olha só, vamos falar lá da Copa de 54. A Alemanha Ocidental e a Hungria se enfrentaram então na fase de grupos. O placar foi 8-3 para a Hungria. Foi um absurdo, assim, imagina 8-3, 11 gols numa partida. Hoje em dia isso aí é muito raro, né? Se isso aí acontecer, vai virar manchete no mundo todo, porque, olha, é difícil, né? 11 gols numa partida. Mas tá, foi lá, a Hungria meteu de chocolate 8-3 na Alemanha Ocidental. Inclusive, nessa mesma Copa, a Hungria meteu um sacode na seleção brasileira, que tinha sido vice-campeã de 1950 na Copa, que foi disputada aqui no Brasil, né? Que o Brasil perdeu a final ali para o Uruguai no Maracanã, por 2-1. E aí, olha, o Brasil, como vice-campeão mundial, chegou também forte, né, na Copa de 54, tanto é que depois, em 58, o Brasil até foi campeão. Imagina, foi vice numa Copa antes de 54 e foi campeão numa Copa depois. Então o Brasil não era pouca coisa, né? E a Hungria foi lá e meteu 4-2 no Brasil, né? Porque para não perder o costume, né, de fazer um monte de gols na partida. Tá, beleza. A Hungria foi indo, né? E aí quando chegou lá na final, eles estavam com um jogo empatado com a Alemanha Ocidental em 2-2. E aí eles ficaram pensando que o jogo iria para a prorrogação, começaram a se poupar, a tocar a bola, e a Alemanha Ocidental, aquela que tinha tomado os 8-3 lá na fase de grupos, fez o terceiro gol, acabou sendo campeã em cima da seleção que tinha goleado eles na fase de grupos.
com certeza esse 3-2 contra doeu muito mais do que o 8-3 que a Alemanha Ocidental tinha levado. E aí, por conta disso, o Ferenc Puskás nunca conseguiu ser campeão do mundo. Mas ele recebeu uma grande homenagem da FIFA, porque em 2009 foi instituído o Prêmio Puskás, que é para premiar o jogador que fez o gol mais bonito de cada ano. É bem interessante, já teve até brasileiro aí ganhando esse prêmio. É um prêmio muito legal, muito conceituado aí na FIFA e é também muito disputado, porque gol bonito, meu Deus, né? É difícil até de medir. Mas aí ficou então a homenagem para o Puskás com esse Prêmio Puskás. Foi um grande jogador, mas nunca ganhou a Copa do Mundo. Roberto Baggio. Provavelmente vocês já conhecem o Roberto Baggio, mas eu vou falar sobre ele. Roberto Baggio, ele foi eleito o melhor jogador do mundo no ano de 1993, quando ele jogava pela Juventus. E aí ele chegou na Copa de 94 com aquele status, né, de melhor jogador do mundo, jogador a ser batido, né? E aí a seleção da Itália, né, automaticamente já era também uma das seleções mais temidas ali daquela Copa, porque eles tinham o melhor jogador do mundo. Aí chegaram na final a Itália e o Brasil. Itália com 3 títulos, Brasil com 3 títulos, e aí seria o tirateima, seria o desempate. Quem vencesse aquela Copa seria tetracampeão do mundo. O jogo terminou 0-0, foi para a prorrogação também terminou 0-0 e foi para os pênaltis. E aí quando chegou nas cobranças de pênalti, o último pênalti da Itália foi cobrado pelo Roberto Baggio. E olha aí o que ele fez. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Roberto Baggio, o melhor do mundo, chutou a bola para fora e o Brasil foi tetracampeão em 94. Mas o Roberto Baggio teria ainda uma outra oportunidade de ser campeão do mundo. Uma nova Copa, né? Vida nova, vida que segue. Chegou lá na Copa do Mundo da França em 98 e foi a Itália. Passou na fase de grupos, passou nas oitavas, chegou nas quartas de final. Eles enfrentaram a França, que eram os donos da casa. Aí, papo vai, papo vem, o jogo foi para os pênaltis. Adivinha quem errou? Quem errou a cobrança nos pênaltis na Copa de 98? Enganei vocês. O Roberto Baggio, ele acertou a cobrança dele dessa vez. Só que aí os colegas dele não fizeram um bom trabalho, acabou que outros jogadores lá da Itália erraram pênaltis e a França acabou passando para a semifinal, onde depois iria para a final e seria campeã daquela Copa com aqueles 3-0 em cima do Brasil. E a Itália não foi campeã e acabou que o Roberto Baggio encerrou a carreira dele e nunca conseguiu ser campeão do mundo. Para nossa alegria, né? Zico. Acredito que todo mundo aí conhece o Zico, né? O Zico é um dos grandes craques da história do futebol brasileiro e o maior ídolo da história do Flamengo. Lá pelo Flamengo, ele foi campeão brasileiro em 80, 82 e 83. E no meio de tudo isso, em 81, eles ganharam a Libertadores e o Mundial. Então ele conquistou praticamente tudo de grandioso que o Flamengo tem. Mas acontece que ele disputou 3 Copas do Mundo, o Zico. O Zico ele disputou em 78, que o Brasil ficou em 3º lugar. Disputou lá em 82 junto com o Falcão, com aquela super seleção que perdeu para o Paulo Rossi por 3-2. E em 86 também estava lá naquela Copa de 86 e caiu nos pênaltis para a França, que a gente também já falou por aqui. Então o que faltou na história do Zico não foi nenhum título mundial, porque isso ele ganhou pelo Flamengo. Mas o que faltou na carreira do Zico foi ganhar a Copa do Mundo. Mas ele fez mais de 600 gols ao longo da carreira, ele teve uma carreira inquestionável, assim, foi um dos grandes craques do futebol brasileiro. Só faltou mesmo a Copa do Mundo. Então é isso aí, gurizada. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Vou pedir também para vocês seguirem as redes sociais, a página do Facebook, o meu Instagram e o Twitter,
que assim, de alguma forma, vocês vão ficar sabendo que tem vídeo novo aqui no canal. Mas para quem ainda não sabe os dias e horários dos vídeos, são quartas e domingos, às 10 horas da manhã, sem falta. Tá bom, galera? Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Valeu!